felizes? Quero compartilhar um pensamento aqui com vocês, queridos. Falar um pouquinho com vocês hoje. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Nós cremos, queridos, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, queridos. Ela é uma carta de amor. Ou nós podemos olhar para ela também como um manual do usuário. Muitas vezes, queridos, nós não sabemos o que fazer com certas coisas. O que nós precisamos fazer? Recorrer para um manual. A não ser que você seja cabeçudo. Assim, eu não leio o manual, queridos. Eu falo, vou tentar aprender lá. Fico fuçando. Depois falo para quem traz o manual lá, senão a gente não vai conseguir fazer. Perdi só tempo, queridos. Quando nós olhamos para a nossa vida, queridos, e a nossa vida longe da palavra de Deus, é como se ela estivesse longe de um manual de instruções, queridos. Eu e você, nós não sabemos fazer a nossa vida funcionar. Mais tempo ou menos tempo, você vai perceber que você não sabe fazer a sua vida funcionar. Você não sabe fazer um casamento funcionar. A não ser que você tenha o manual. A não ser que você tenha a palavra de Deus, o manual de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, a Bíblia ela começa com casamento, Gênesis capítulo 1, e ela termina com casamento. Ela inicia e ela termina com o casamento, queridos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vamos encontrar dois no princípio. Duas vezes, no princípio. Olha lá comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando nós olhamos João, capítulo 1, versículo 1, o que ele fala? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Dois no princípio. Quando nós pegamos o texto de Gênesis, queridos, é no princípio da criação. No início de todas as coisas. No início da criação. Da matéria criada, queridos. No princípio da criação. Quando nós pegamos João capítulo 1, versículo 1, queridos, é o princípio absoluto. É quando Deus subsistia na forma de Deus. Em Deus, ele era completo. Era um Deus triúnico, completo, queridos. Deus não criou nada por carência. Deus não criou nada por necessidade, queridos. Deus não pensou assim, eu vou criar algo que me adore, porque eu tenho uma carência de ser adorado. Deus, por si só, no princípio, queridos, ele era completo. Ele cria o ser humano, ele cria todas as coisas por um único motivo. Pelo amor. Para que ele pudesse se relacionar com isso, com essa criação. E quando nós olhamos no princípio, no Gênesis capítulo 1, queridos, é o princípio da criação. E esse Deus, queridos, que eu e você servimos, ele decidiu criar. Ele decidiu criar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E nesse princípio, queridos, nós vemos o primeiro casamento. Nesse princípio, queridos, nós vemos o primeiro casamento. A primeira família sendo constituída. Olha o que Gênesis capítulo 2, do versículo 20 ao 24 nos fala. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirando-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o primeiro casamento, queridos. Quando nós pulamos lá para o final da Bíblia, queridos, em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 a 8, a palavra de Deus fala assim: alegremo-nos, exaltemo-nos, demos-lhes a glória,
porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já está preparada, e ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Começa-se com um casamento e termina-se com uma noiva sendo adornada, uma noiva sendo preparada, queridos, uma noiva se adornando através dos seus atos de justiça, uma noiva que está sendo preparada para o seu noivo. Quando nós olhamos isso, queridos, nós começamos a ver que o propósito de Deus, queridos, sempre foi família. Repete comigo assim, família. O propósito de Deus, queridos, sempre foi família. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 29 nos fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, queridos, está o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus, queridos, é uma grande família, queridos. Uma grande família de muitos irmãos parecidos com Cristo. Ele se torna o primogênito, queridos, um modelo, queridos. E eu e você seguimos esse modelo. E a ideia, o plano, o propósito de Deus, o propósito de Deus para mim e para a sua vida é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, a imagem do seu Filho, do varão perfeito. Então eu e você estamos em uma caminhada para sermos parecidos como Jesus. Nós usamos como igreja ser como Ele, servir como Ele, porque esse é o plano e o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus, transformar a minha e a sua vida à imagem de Jesus. Por isso que coisas boas, coisas ruins, elas cooperam para o nosso bem, mas elas cooperam para o bem daquele propósito. Não é qualquer coisa que coopera para o bem, para a vida de qualquer pessoa, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu. E qual que é o propósito? Ser igual a Jesus. Então coisas boas, coisas ruins cooperam para eu e você nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É nesse propósito, uma grande família de muitos filhos parecidos com Jesus. Desde a criação, queridos, quando olhamos para isso, queridos, olhamos para o propósito eterno de Deus, nós podemos nos alegrar ou se entristecer, dependendo do teu contexto. Quando eu era adolescente, queridos, meu pai e minha mãe, eles não tinham um casamento muito bom. Eu conheço o Elcio desde, acho que 4, 5 anos de idade. A gente convivia junto. Meu pai e minha mãe não tiveram um casamento bom. E eu falava para minha mãe quando era adolescente, eu falava, eu não vou casar. Se for para ter um casamento como esse, eu não vou casar. E para muitas pessoas, a gente às vezes fala, queridos, o plano de Deus é família. O que a pessoa vai fazer? Família? Eu não quero. Você já percebeu que as porções de comida, elas estão diminuindo, queridos? Antes você comprava uma lasanha pronta, queridos, era desse tamanho, sim ou não? Alimentava um batalhão. Hoje elas estão sendo feitas em porções individuais. Porque há uma tendência, queridos, das pessoas morarem sozinhas. E moram sozinhas por quê? Porque estão machucadas. Porque dentro delas, o Senhor colocou a semente da família. Dentro delas foi depositada a semente da família. Elas só não querem família, por quê? Porque estão feridas. Consegue me entender? Por isso que quando a gente fala do propósito eterno de Deus, queridos, ou nós podemos nos alegrar, ou nós podemos nos entristecer, dependendo do nosso contexto. Mas mesmo que você se entristeça, eu quero dizer uma coisa para você, existe cura. Existe cura, queridos. Famílias são perfeitas? Não. Uma vez nós fomos com o Tom Sampaio. Ele pegou vários líderes e pastores e levou junto
um monte de professor, queridos, diretor de escola, tudo para faxinar o do céu. Estávamos lá nós com um monte de diretor e um monte de pastor junto lá. E eles falando sobre família, debatendo família. Um exemplo que eles falaram, uma das diretoras falou, não existe família como propaganda de margarina. Sabe propaganda de margarina, assim? Todo mundo acorda feliz, contente, comendo margarina. Queridos, não existe. Por que não existe, queridos? Que no mundo que nós vivemos caído, nós vamos ver em todas as áreas, queridos, traços de queda e traços de graça. Repete assim comigo, traços de queda, traços de graça. Em todas as famílias, queridos, nós vamos ver traços de queda e traços de graça. Quando nós discutimos qualquer assunto, queridos, qualquer assunto, até no campo político, queridos, nós vamos ver traços de queda e traços de graça. Quando nós olhamos para famílias, queridos, nós vamos ver traços de queda e traços de graça. Só que cabe a mim e a você, queridos, resgatar os nossos relacionamentos. Está sobre nós o ministério da reconciliação, onde vamos crescendo e marcando as nossas relações com traços de graça. Queridos, nós nascemos, queridos, de novo, recebemos a Jesus, a graça de Deus veio sobre nós, nós vamos resgatando os nossos relacionamentos, como? Reconciliando cada relacionamento com Cristo, trazendo traços de graça, queridos, traços de graça em cada relacionamento, e nós vamos transformando o mundo ao nosso redor, sim ou não? Quando eu me converti, queridos, o Elcio não era crente, e só aprontava ainda, e eu pensava assim, essa praga vai morrer e vai para o inferno. E daí vinha um peso em mim, eu tinha que ficar orando ainda. E o cara demora para se converter. 3 anos para se converter, queridos, orando, com medo que morresse. Falei, do jeito que vive, vai morrer. Uma vez a gente brigando, o cara deu um tiro do lado do ouvido dele, assim, ó. Lembra do Marcelo Light? Tirou a arma, deu um tiro do lado, assim, ó. Foi tirar no outro, quase acertou nele. Eu falei, se a gente continuar vivendo assim, nós vamos morrer. E se morrer, vai para onde? Vai para o inferno. Eu fui primeiro a me converter e tive que ficar sofrendo daí. Nós vamos trazendo traços de graça aos nossos relacionamentos, queridos. Nós vamos reconciliando as pessoas, os relacionamentos com Cristo. Por quê? Porque o ministério da reconciliação está sobre as nossas vidas. Nós vamos tirando os traços de queda e tocando conectando aos traços de graça, e a nossa família, a nossa vida vão sendo transformadas, queridos. E quando nós olhamos para os casamentos, queridos, nós precisamos do manual, sim ou não? Nós precisamos do manual, queridos. Nós precisamos aprender da palavra de Deus para fazer as coisas funcionarem. E eu quero conversar um pouquinho com vocês, queridos, e me deter no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 25, um texto extremamente conhecido, mas eu gostaria que você prestasse atenção aqui em mim. Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 25, ali está 33, queridos, mas a gente só vai até o 25, tá bom? A palavra de Deus fala assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa seja sujeita em tudo ao seu próprio marido. Marido, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Queridos, esse é o manual. Esses são os princípios. Que a esposa se sujeite. Fala assim, aleluia. A palavra sujeitar, queridos, é essa palavra aqui, ó. Presta atenção aqui. Organizar sob. Subordinar, sujeitar, colocar em sujeição. Um termo militar grego que significa organizar as divisões de tropa em uma forma militar sob comando de um
líder. Em uso militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidades e levar uma carga. Sujeitar, queridos, é organizar sob. Em algumas traduções, queridos, nós vamos ter o quê? A palavra submissão. É uma missão embaixo de outra missão. Submissão. Quando eu sou professor de educação física, quando eu estou dando aula de educação física, eu tenho a missão de dar aula. Os meus alunos deveriam ter a submissão de me ajudar na missão de eu dar aula. O homem é o cabeça, como cabeça ele tem algumas responsabilidades, e a submissão da mulher está debaixo da missão do homem. A visão, geralmente, queridos, vai ser dada para o homem. E a visão, ela gera uma missão. A visão, ela gera uma paixão e uma missão. O homem vai olhar o ministério, aquilo que Deus chamou ele para ser e fazer. Isso vai gerar uma missão. Sim ou não? E qual que é o papel da mulher? Se submeter à missão. O grande problema que se você não tiver uma visão, homem, e não tiver uma missão, como que você vai cobrar submissão? Ah, minha mulher não se submete, pastor, aquela praga. Para onde você está direcionando ela? O que Jesus tem falado a respeito do seu casamento? Para onde Jesus tem te levado? Assim como o homem está sujeito a Cristo, a mulher está sujeita ao seu marido. Se você está sujeito a Cristo, Cristo está te levando para algum lugar. Se você está sujeito a Cristo, Cristo está te levando a algum lugar. É impossível alguém estar sujeito a Cristo e não ter uma missão no reino. É impossível alguém se sujeitar a Jesus e Jesus não direcionar ele para algum lugar. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. É a voz da direção para algum lugar. O pastor está levando as ovelhas para algum lugar. O Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Ele me guia a verdes pastos. O papel de Jesus como pastor é guiar, queridos. Se eu estou sujeito a Ele, Ele está me guiando. E se Ele está me guiando, eu estou guiando a minha família. E se eu estou guiando a minha família, eu posso falar para minha mulher: se submeta, porque eu sei para onde nós estamos indo. Eu sei para onde estamos indo. Quando Jesus se torna o centro, queridos, vamos ter a clareza da nossa missão. O homem tem a visão e uma missão. Cabe à mulher se submeter a isso. E quando nós olhamos isso, queridos, nós começamos a ver que o relacionamento é um relacionamento a três, queridos. E isso deveria ser desde o namoro. Nós falamos para os jovens, queridos, o relacionamento com Jesus é um relacionamento a três. Não faça nada que constranja o Espírito Santo. Aleluia. Sim ou não? Não faça nada que constranja o Espírito Santo. Nos relacionamos a três, queridos. Olha que interessante essa imagem assim, queridos. Triângulo equilátero. Deus, a esposa e o marido. Quando mais próximo de Deus, mais eu me aproximo da minha esposa. Quanto mais eu me aproximo de Deus, queridos, mais eu vou me aproximando da minha. Sabe por quê? Quanto mais próximo de Jesus, você vai escutar uma frase dele: tome a sua cruz e morra. Aleluia. Morre rápido, que dói menos. Eu sempre falo para o pessoal aqui: morram. Ah, pastor, mas isso. Morre, queridos. Morre.
Queridos, você já tentou aconselhar duas pessoas que estão buscando seus direitos? Queridos, eu fico olhando assim, eu falo assim, cara, Jesus mata, senão não tem como. E se precisar bater o prego, eu bato, queridos. Com prazer ainda. Quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, queridos, menos eu estou preocupado comigo. Mais eu começo a estar preocupado com as coisas dele, o reino dele. E eu começo a morrer para mim mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Dia a dia. E deixa eu te falar uma coisa, tua mulher não é tua cruz, teu marido não é tua cruz, a cruz é o propósito, queridos. Qual que era o propósito de Jesus? Carregar a cruz. O nosso propósito, queridos, o nosso chamado, vai ser a nossa cruz, que vai matar o nosso eu. E nos fazer morrer todos os dias. Sabe por que eu não dou uma cadeirada em ninguém, queridos? Porque eu sou pastor, daí a gente morre para nós mesmos para não dar uma cadeirada em alguém. Sim ou não? Pergunta para os pastores aqui se ninguém tem vontade. Não. Eu? Pastor, por que a mulher precisa se submeter? Por que a mulher precisa se submeter? Efésios capítulo 5, versículo 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa seja sujeita em tudo ao seu próprio marido. Por que a mulher tem que se submeter? Porque o marido se submete a Cristo, queridos. A esposa se submete ao marido. Pastor, por que a mulher tem que se submeter? Porque a pior parte ficou para nós, queridos. Você pode acreditar em mim. Quer ver? Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Ame a sua esposa. É uma só. Que a gente não dá conta de amar duas. Já não é fácil amar uma, imagine duas. Cada um ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Queridos, esse versículo para mim é uma chave de mudança social. Esse versículo, queridos, é uma chave de mudança social. Todo o pecado, toda distorção social, todo o problema que nós temos na sociedade, ela nasce em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai. Todo problema social nasce em Gênesis capítulo 3. Toda distorção, tudo que nós vemos de ruim, nasce na queda. Hoje eu e você vivemos e temos a possibilidade de viver a redenção. Calvino fala assim, que nós somos um modelo social incompleto, mas mesmo assim somos um modelo social. Se cada homem crente nesse Brasil amasse a sua esposa, amasse a sua família, nós teríamos hoje uma transformação social. Nós teríamos hoje uma virada de chave. Nós veríamos um avivamento real acontecendo na nação brasileira. Saímos do macro e vamos vir para o micro. Se hoje todo marido aqui da colônia amasse a sua esposa, como Cristo ama a igreja, amasse a sua família, nós teríamos um avivamento real nessa colônia hoje. Por isso que esse versículo é uma chave de mudança social. E é possível, queridos. Maridos, que cada um ame a sua esposa. Se cada homem amar a sua esposa, se cada um se dedicar em ter mais traços de graça do que traços em queda, em seu relacionamento com a sua esposa,
podemos provocar uma revolução social. Podemos provocar um avivamento. E quando nós olhamos para isso, queridos, nós olhamos para essa mudança que nós podemos ver acontecer, queridos. Esse amor tem um padrão. Como também Cristo amou e se entregou por ela. Assim como Eva, queridos, Deus coloca um sono profundo em Adão, tira uma costela de Adão e faz Eva, queridos. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, queridos, uma lança foi atravessada no seu lado. Como o primeiro Adão teve a sua costela tirada, o último Adão, queridos, na sua morte gera a sua noiva. Olha o que João capítulo 19, versículo 33 e 34 nos fala. Quando porém chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e... A noiva de Cristo sai, queridos, do seu lado, com sangue e água. Sangue simbolizando a redenção, o perdão dos pecados. Água, a purificação pela palavra. A noiva de Cristo, ela é santificada através do sangue e da palavra. Assim como um Adão teve... Eva sai do lado do primeiro Adão. O último Adão tem a sua noiva tirada do seu lado. Assim cabe cada homem amar a sua esposa, a ponto de se entregar por... Amor é uma palavra que está em alta hoje, queridos. Até nós temos várias discussões teológicas sobre isso. Tem muita gente abrindo muito e deixando muito largo a porta da salvação, através de uma pregação de um amor irreal, queridos. Um amor que não leva à transformação e não nos leva à responsabilidade, queridos, não é amor. É simplesmente um romance. E quando nós olhamos, queridos, a história, queridos, de uns anos para cá, queridos, a ideia de amor se tornou um amor de romance. E as meninas, muitas vezes, ficam esperando um príncipe encantado. Sim ou não? E esperam. Mas a Bíblia tem esse padrão de amor, queridos. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7 nos fala. Preste atenção aqui. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se esvanece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É com esse amor, queridos, que Deus nos chama a amar as nossas esposas. É com esse amor, queridos, que nós somos desafiados a amar. Cada um ame a sua esposa. E esse amor é incondicional. Quer ver, queridos? A gente muitas vezes confunde gostar com amar. Você chega para mim e fala assim: pastor, eu amo macarrão. Eu amo macarrão, sim, pastor. Macarrão com carne moída, queijo, sim, macarrão com queijo. Aquela prata, eu amo macarrão. Daí você pega um prato de macarrão bonito, desse há uma semana fora da geladeira, queridos. Aquilo azeda. Você pega aquele prato de macarrão e fala assim: você ama? Então come. Imagine você dar uma garfada naquele macarrão verde. Você não ama macarrão, você gosta de macarrão. Porque quando nós falamos que nós amamos, queridos, é independentemente da circunstância. Quando Deus nos chama para amar nossas esposas, quando azedar, queridos, nós vamos continuar amando. Porque é muito fácil, queridos, você ir falando eu amo, até azedar. Quando nós falamos do amor de Deus, queridos, que é o amor ágape, ele é além das
circunstâncias. Não importa o que está acontecendo, não importa o que aconteceu, nós vamos continuar nos amando. Se azedar, nós continuamos nos amando, até esperar a cura e a restauração vinda da parte de Deus. E sempre quando eu vou falar para casais, queridos, eu não consigo não olhar para os homens e falar para mim e para você que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade do nosso bem-estar, do bem-estar da nossa família, é do homem. Ah, pastor, você não conhece a praga da minha esposa. Quem pediu ela em casamento? Fui eu? Foi você. Então você tem a responsabilidade do... Sim, você pediu. Aleluia. Se pediu, vai ficar até o fim. O rento do rojão. Antes tinha tempo de pensar, agora não tem mais tempo. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, olha, vamos ver verso por verso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é... Repete aí, homem. O amor é... Pastor, eu não tenho nem pavio, pastor. Traços de graça e traços de queda. Nascemos de novo, fomos chamados por Deus. A nossa personalidade, queridos, é o nosso ponto de partida. Posso ouvir um amém? Porque senão a pessoa fala, não, é minha personalidade, pastor, eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico, qualquer coisa eu estou brigando. Queridos, a tua personalidade é o teu ponto de partida, sim ou não? Por mais que você seja sanguíneo, hemorrágico, o fruto do Espírito é paciência, mansidão, domínio próprio. Não tem desculpa. O amor, ele é paciente. Pastor, mas elas testam a nossa paciência. Não, queridos, elas desenvolvem o fruto do Espírito da paciência em nós de forma sistemática todos os dias. E a palavra de Deus, ela diz que se nós estamos nele, nós damos frutos, e muitos frutos, e frutos que permanecem. E elas fazem esse trabalho, arrancar de nós frutos. De forma sistemática, queridos. Todos os dias. Quando a gente chegar no céu, você vai ver assim, aquela coroa linda. Os frutos borbulhando da tua vida, assim. O amor é bondoso. Bondoso. Quando nós olhamos para nossa esposa como o vaso mais frágil, nós precisamos ser bondosos. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Ah, pastor, o ciúme que eu tenho, pastor, é um ciúme de cuidado. Ah, queridos, sabe o que é ciúme, queridos? Autoproteção. Repete comigo assim, autoproteção. Porque em determinada situação, se eu tenho ciúme da Kelly, em determinada situação, algo que ela faça, querido, gera um mal-estar em mim. E eu quero me proteger. E eu mando ela não fazer certas. E autoproteção é o contrário do amor. Querido, se Jesus pensasse em autoproteção, ele não subia nenhuma cruz por causa de mim e por causa de você. Ele se entregou, ele não se protegeu. Autoproteção é ao contrário do amor.
a pior coisa que tem é tratar com pessoas na defensiva, sempre se protegendo. Você tenta um relacionamento, a pessoa sempre está se protegendo, sempre parece que está escondendo algo. Autoproteção. O amor não se envaidece, não é orgulhoso. O que derrubou Satanás, queridos, foi o orgulho. O que derrubou Jó e todo o tratamento de Deus na vida de Jó foi o orgulho. O amor, queridos, ele não se orgulha. Por isso que o coração de Jesus é um coração manso e humilde. Duas características que Satanás não tinha: um coração manso e humilde. Esses dias eu estava no grupo familiar ali em São Luís do Purunã, uma das mulheres colocou um louvor, e o louvor eu não vou cantar para vocês, só vou falar aqui, porque se eu cantar, queridos, daí o louvor fala assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Todos sabem a música, né? Já veio na tua cabeça? Então você canta para você, que eu não vou cantar para você, tá? Queridos, no nosso peito só pode bater um coração. Ou é o coração de Jesus, ou é o nosso coração. Por isso que a profecia de Ezequiel fala que ele faria um transplante. Ele transformaria mudaria o nosso coração de pedra por um coração de carne. Escreveria no nosso coração a sua lei. Queridos, no nosso coração, queridos, tem uma cruz e um trono. Se você está no trono, Jesus está na cruz. Se você está na cruz, Jesus está no... Então morre de uma vez, daí ele fica no lugar certinho. Não tem espaço para dois, queridos. E no coração de Jesus, queridos, não existe orgulho. Não existe orgulho. Versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se porta com indecência. Lembra lá quando Paulo fala assim: fuja da aparência do mal? Queridos, tudo que é aparência de mal, tudo que parece indecente, eu e você fugimos, porque é o contrário ao amor. E ele continua ali embaixo: não busca os seus interesses. O amor não busca os seus interesses. Quando eu amo alguém, eu não estou buscando os meus interesses. Se você olha um pouquinho para cima, Paulo está falando: mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser morto, mesmo que eu entregasse o meu dinheiro aos pobres, mesmo que eu fizesse, se eu não tivesse amor, nada valeria. Sim ou não? Então toda vez que eu faço uma ação esperando os meus próprios interesses, não vale nada. Porque o amor não busca os seus interesses. Queridos, o melhor lugar para se relacionar, presta atenção aqui em mim, o melhor lugar para se relacionar, o melhor jeito de se relacionar com as pessoas é não buscando os seus interesses, simplesmente servindo. Ah, pastor, eu me machuquei com o meu pastor. Você se machucou porque você estava buscando os seus interesses. Se você estivesse servindo, mesmo que o seu pastor erre, ou alguém erre, eles vão errar, você vai sair ileso, vai falar: não, eu não quero participar disso, eu posso sair para outro lugar, mas machucado eu não fico, porque eu não estava buscando os meus, eu estava servindo o reino. É o melhor lugar para se relacionar, é o melhor jeito de se relacionar. Quando nós olhamos para o casamento, queridos, maridos, nós não buscamos o nosso interesse, nós amamos. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus se fez justiça por nós, e hoje eu e você somos justificados nele. Sim ou não? Ele é a nossa justiça.
Por causa da obra da cruz fomos justificados. E tudo que está abaixo disso é injustiça. E a palavra de Deus fala: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, se você vê uma pessoa caindo endemoniada, queridos, aquilo é injusto, porque Jesus pagou o preço por aquela vida, sim ou não? Isso te gera uma ira santa. Por isso que você faz libertação. Por isso que você manda o demônio embora. Porque é injusto. Jesus morreu por aquela vida, sim ou não? Consegue me entender? E nós nos folgamos, queridos, ou nos alegramos com a verdade. Qual que é a verdade de Deus sobre a vida do seu cônjuge? Qual que é a verdade de Deus sobre a vida do seu irmão? E Jesus morreu numa cruz, derramou seu sangue para salvar essa vida, para transformar essa vida, para que essa vida seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Olhe com olhos de verdade para a vida das pessoas. Não deixe que as mentiras de Satanás encham a sua cabeça quando você olha para o seu cônjuge. Versículo 7, para nós finalizarmos, queridos. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Pastor, eu não aguento mais. Aguenta, queridos. Aguenta. Aguenta. Tudo suporta. Aguenta. Sim ou não? Pastor, você não conhece a mulher que eu tenho, pastor. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo. Quando nós olhamos para o casamento, para a vida na igreja, para a espera de Jesus, nós suportamos. Sim ou não? Você recebe essa palavra no seu coração?